Então, tem hora que a gente precisa desacelerar um pouquinho para cuidar e depois acelera um pouquinho mais na frente. E assim a gente vai caminhando para a glória do nome do Senhor, tá bom? Meus irmãos, Salmo de número 13, nós vamos ler juntos esse salmo. Eu vou ler o verso 1, os irmãos o 2, eu leio o 3 e assim por diante. É o que nós vamos pregar nessa noite. Até quando esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Todos, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fale conosco, é tua palavra, Pai, que nós estamos nesse momento, Pai, fazendo uso da mesma na instrumentalidade do teu Espírito Santo. Senhor, que não seja a minha voz, que não seja, Pai, a minha técnica, que não seja, Pai querido, os preceitos humanos, Pai, mas que seja a unção e o poder do teu Espírito Santo. Nesta noite, fale conosco, Pai, fala com os obreiros, fala com os jovens, fala com, Pai querido, com as senhoras, fala, Pai querido, com cada um irmão e irmã que está aqui nessa noite, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Pode assentar-se nessa noite em nome de Jesus. Se tiver alguém ainda do lado de fora e não está trabalhando, a gente pede que adentre o templo para poder receber a palavra de Deus nesta noite. Salmo de Davi, Salmo de número 13, escrito por Davi, possivelmente no contexto em que Deus usa Samuel para ungí-lo rei de Israel quando ele era jovem. E o contexto é o intervalo entre essa unção e a exaltação de Davi quando Deus o levanta no trono. Porque vamos relembrar um pouco o que aconteceu com Davi. Quando Davi ele recebe a unção de Deus, Deus visita a Samuel e Deus fala com Samuel dizendo: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Irmão, e quando Deus fala com Samuel, Deus já havia provido para si um rei, alguém segundo o seu coração. Samuel, meus irmãos, ele vai até Belém, na casa de Jessé, por isso que é chamado Jessé o belemita, porque é de Belém. Mas ele precisaria passar por Ramá, de onde possivelmente Saul o veria. E quando ele entende que passaria por Ramá, a Bíblia vai nos informar que ele fica temeroso, ele fica com medo. E quando ele fica com medo, Deus dá uma orientação a Samuel: Samuel, se alguém te perguntar, diga que você foi sacrificar, diga que você foi sacrificar a Deus. E a Bíblia vai nos informar, queridos irmãos, que Samuel ele vai, e quando chega à porta de Belém, lá estava alguns anciãos da cidade, gente de nome, gente que debatia os problemas à porta da cidade, e preocupados com a visita de Samuel, porque a visita de um profeta do cabedal de Samuel era uma visita que traria
talvez uma preocupação. Será que ele tem uma mensagem de Deus muito forte? Será que ele tem algo de Deus para entregar a este povo? Será que ele tem algo de Deus para entregar a nós? E quando perguntam para ele, é de paz a tua vinda? Porque, irmãos, a Bíblia vai dizer que nenhuma palavra que saiu da boca do profeta Samuel caiu por terra. Imagine a importância e a vida que esse homem tinha para com Deus, e como Deus velava pela palavra que saía da boca desse profeta. Meus irmãos, e quando ele fala para aqueles homens, é de paz a minha vinda, a Bíblia vai nos informar que ele vai até Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, ele começa a ver naquele desfile de possibilidades um rei que Deus havia provido para si. Só que não era nenhum, porque a Bíblia vai nos informar que Deus não olha o exterior, Deus não olha a carcaça, Deus não olha o homem exterior, porque às vezes, irmãos, a gente confunde a presença de Deus, a gente confunde as coisas de Deus com aquilo que nós vemos aparentemente, com títulos, com cargos, com aparência. Às vezes, irmãos, a gente vê alguém com aparência de pregador, mas não é pregador, com aparência de obreiro, mas não é obreiro, com aparência de crente, mas não é crente. E Deus não olha o exterior, Deus olha o interior do homem e o seu coração. É isso que Deus olha. É por isso que a Bíblia diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É de lá que procedem os maus desígnios, é de lá que procedem os bons desígnios. Nós temos que guardar o nosso coração. Então, diante de toda aquela projeção, Samuel quase se engana, e Deus diz para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê o exterior, eu vejo o coração. E naquele momento, meus queridos irmãos, o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que Samuel, isso aqui é uma conjectura minha, é um pensamento meu, a Bíblia não diz assim, mas a Bíblia vai nos informar que Samuel talvez pense assim: acabaram-se os jovens, diz o texto assim, acabaram-se os mancebos. Aí a conjectura minha: alguma coisa está errada, Jessé, tem alguma coisa errada, porque todos os teus filhos já passaram, mas ainda Deus não bradou no meu coração. Aí, meus irmãos, Davi, que não tinha muito prestígio familiar, estava cuidando das ovelhas de seu pai, lá no campo, estava matando urso, matando leão, porque quando Deus exalta, não pense, irmão, que aí existe uma história em que alguém ajudou, foi alguém que levantou, foi um presentinho de alguém que favoreceu. Não. Por detrás de uma grande exaltação, sempre existe uma grande história oculta ou secreta, que vem da parte de Deus para a vida de cada um de nós. É por isso, meu querido, que às vezes, quando Deus te entregar tarefa secreta, que ninguém sabe, tarefas que ninguém sabe, talvez só você e a sua casa, só você e o seu pastor, só você e o seu líder, só você e o seu mentor, faça com afinco, porque Deus está te provando para as grandes exaltações que Ele tem a realizar na sua vida, para a glória do seu nome. Só pode matar gigante quem mata urso, quem mata leão em secreto. Como é que vai matar gigante, irmão, se nunca treinou, se nunca foi adestrado, se nunca recebeu de alguém, se nunca aprendeu com alguém? Nós só podemos fazer aquilo que nós aprendemos. O ministério da gente só pode chegar aonde a nossa capacidade de aprendizado ela pode chegar. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? Quando Davi é chamado, que ele chega diante, eu só estou relembrando, essa não é a nossa pregação. Quando Davi é chamado, que ele chega diante de Samuel, a Bíblia diz que Deus bradou no coração de Samuel, e quando bradou, disse mais ou menos assim: unge, porque este é para mim o rei de Israel que eu tenho provido. E aí ele pega o chifre cheio de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi.
Só que quando Davi é ungido, e é aqui que começa a pregação, ele não assume o reinado. Ainda vai demorar, irmão, mais de uma década. Vai demorar, irmã Girle, mais ou menos uns 13 anos. E é nesse intervalo entre a unção e a confirmação da mordomia, daquilo que Deus queria entregá-lo, dele ser rei, que ele vai escrever o Salmo de número 13. É nesse intervalo. Porque o texto diz que quando Davi é ungido, meus irmãos, Davi, ele volta a fazer o que ele fazia antes. Ele volta para a sua rotina, ele volta para a sua vida ordinária. Ele volta a fazer aquilo que ele costumava fazer. O que era? Cuidar das ovelhas de seu pai. Porque, irmãos, não se engane, a teologia da prosperidade, o neopentecostalismo, às vezes tira essa riqueza da rotina de nós. E às vezes eles colocam a unção de Deus como algo espetacular, que você recebe aqui através da imposição de mãos, e a partir dali você vai começar a fazer coisas sobrenaturais. Eu creio num Deus sobrenatural, mas eu creio num Deus que prova a gente na nossa rotina diária, que observa cada um de nós o nosso dia a dia, que sabe o que você passa quando está trabalhando, que sabe os seus temores, que sabe os seus tremores, que sabe aquilo que você passa lá no seu trabalho. Outro dia um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu não aguento mais trabalhar de noite, eu perco os cultos, eu faço isso, e eu tenho sede de estar na igreja. E eu disse: irmão, eu sei o que é isso, porque eu já trabalhei alguns anos à noite. Eu trabalhava 12 por 36, irmão. Um dia eu estava no culto e pastoreando, irmão. Um dia eu estava no culto, no outro dia eu não estava. E eu sei o que é isso. Por quê? Porque Deus permite a gente experimentar isso, irmão. É na rotina, é no dia a dia, que a gente vai prevalecendo com Deus, que Deus vai se provando que é na vida da gente, que Deus vai curando a vida da gente. É nas tribulações que vão surgindo, que Deus vai se revelando, que Deus vai se mostrando. É no exame de rotina que Deus às vezes se revela e diz: olha, fica tranquilo. E eu comecei a me lembrar, eu nem disse para Paulo, eu me lembrei agora disso, que um dia eu estava lá no Maracanãú, irmão, pregando num congresso de senhoras, e quando terminou o congresso, Deus levantou um obreiro em profecia, veio até mim, isso tem uns 2 ou 3 meses atrás. Ele chegou para mim e disse: olha, meu servo, não te preocupas com a provação, porque sou eu o teu plano de saúde, e cuido da tua saúde para a glória de Deus. Então é no dia a dia que Deus vai se revelando. E talvez você esteja aqui nessa noite dizendo assim: pastor, eu estou esperando algo sobrenatural, uma profecia da parte de Deus, algo tremendo. E Deus está dizendo: não, eu vou me revelar no dia a dia sobre a sua vida. É de oração em oração, é de culto em culto, é de trabalho em trabalho, é de leitura da palavra, é de meditação em meditação. Quando você menos esperar, essa ansiedade vai embora do seu coração, essa tristeza vai embora da sua alma. Quando você menos esperar, Deus vai se revelar de uma forma poderosa, porque Ele é Deus e se manifesta sobre a vida de cada um de nós. Davi volta a fazer o que ele fazia antes. Davi volta a cuidar das ovelhas. Só que o texto diz que o Espírito de Deus se apossou da vida de Davi. E o versículo seguinte diz que o Espírito do Senhor se retirou da vida de Saul. É essa a diferença. Quando o Espírito de Deus está na nossa vida e quando o Espírito de Deus não está na nossa vida. E aí nós temos aqui, meus irmãos, o Salmo de número 13. E eu quero falar nessa noite do sofrimento para o cântico. É o tema da minha mensagem nessa noite. Transforme o seu sofrimento em cântico. Transforme o seu desânimo em alegria. Eu não sei qual é o seu estado emocional hoje.
Eu não sei o que se passa sobre a sua vida hoje. Eu não sei se você está num estado de tristeza ou de desânimo, alguma coisa que te acometeu, algo que veio sobre a sua história e sobre a sua vida. Mas eu venho provar no Salmo de número 13, que quando nós estamos na via da palavra, Deus é capaz de transformar essa tristeza em alegria. Deus é capaz de transformar esse desânimo, aleluia, em cântico diante do Senhor. Deus é capaz de transformar a sua vida comum. E talvez você diga para mim: pastor, mas há tanto tempo eu estou nessa vida comum, caminhando nessa vida ordinária, no sentido de comum, irmão. Ordinário não é palavrão não, aleluia. Quando a gente fala de vida extraordinária, é o que foge o comum. Ordinária é a vida comum, é a vida de rotina. E talvez você me diga assim: pastor, faz tanto tempo que eu estou nessa história, nessa vida, parece que a minha vida está rodando em círculo. Parece que quando vai mudar alguma coisa, não muda, continua do mesmo jeito. E Deus está dizendo para você nessa noite: meu querido, minha querida, eu tenho o poder de transformar a tristeza em alegria. Eu tenho o poder de dar um novo cântico sobre a sua história. Eu tenho o poder de tirar você desse estado de desprezo, desse estado de sofrimento, nesse estado de temor, e te levar a um estado de fé, a um estado de caminhar no sobrenatural, a um estado em que você vai caminhar nas coisas sobrenaturais do Senhor. Quem crê nisso e pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Irmãos, eu estou empolgado para trazer essa palavra nessa noite ao seu coração. Eu estou feliz para trazer essa palavra ao seu coração, mesmo não estando 100% hoje, mas eu estou feliz e empolgado para trazer essa palavra à sua vida. Sabe por quê? Porque quantos estados de tristeza, de desânimo eu já enfrentei. Quantas vezes eu, como pastor, a irmã Paula, minha esposa, a gente já quis assim, ao longo da nossa história, nós vamos desistir, nós vamos parar. Quantas vezes, irmãos, isso já aconteceu? Mas eu quero dizer para vocês essa noite, que sempre, quando a gente pensou em desistir, Deus transformou a fonte seca em manancial. E eu venho profetizar sobre a vida desta igreja nesta noite. Levante as suas mãos comigo nesta noite. Eu venho profetizar sobre esta comunidade nesta noite. Eu venho dizer para você, minha querida, meu querido, que a fonte seca vai se transformar no manancial. Que Deus vai fazer algo poderoso sobre a sua vida. Que Deus vai trabalhar de uma forma sobrenatural sobre você. Que Deus vai fazer algo grande sobre a sua vida. Que esse estado de depressão, que esse estado de repressão, que esse estado de temor, ele vai ser transformado numa cadeia sobrenatural de eventos ordinários, num estado de fé, de graça, de ânimo, porque a palavra de Deus, ela promete isso. Quem crê e pode glorificar o nome do Senhor nesta noite. Ontem eu fiz uma pequena viagem. Eu fui dirigindo, fui de ônibus e fui pregar na igreja de um amigo de muitos anos. Quando eu cheguei naquela igreja, irmãos, que eu dobrei o joelho para orar, que eu sentei, eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar, irmãos, e chorava, e ele não tinha chegado ainda, porque ele é funcionário público, e trabalha na área de psiquiatria, e aquele pastor, eu estava aguardando ele chegar. Quando ele chegou, eu disse: pastor Porfírio, quando eu sentei ali, a única coisa que eu fiz foi chorar nesse culto, porque me lembrei de quando estive aqui com o Senhor, e que essa igreja não era nada, e comecei a ver essa juventude, irmãos,
Tinha assim uns 200 jovens naquela congregação, ontem à noite, congresso de jovens, e comecei a ver o trabalho de suas mãos sendo realizado. E eu comecei a entregar uma palavra profética para ele. É muito raro isso acontecer comigo, mas comecei a entregar uma palavra profética para ele. E eu comecei a dizer: pastor, quantas provas o senhor já passou? Quantas provas na área da saúde, quantas provas na área ministerial, mas o senhor está aqui, está vivo. E como a minha alma se alegrou em ver ele, a esposa, um casal amigo de tantos anos. E quando sentei à mesa com eles, eu disse isso para eles, como estava feliz em vê-los, e aquilo alegrou a minha alma, alegrou o meu coração. Porque, irmão, tem hora que você precisa colocar para fora o que está acontecendo. Tem hora que você precisa sentar na mesa com alguém, e que você precisa compartilhar aquilo que vem sobre a sua vida e sobre o seu ministério. E Deus essa noite está dizendo para esta igreja: irmão, pare de ficar colocando para dentro isso que está te perturbando. Procura alguém confiável, alguém crente, alguém que não vai expor o seu problema, alguém que não vai colocar na mesa dos outros que você está passando, mas coloca para fora. Isso vai fazer bem a sua alma. Deus vai te curar e vai te dar força, vai te dar vitória diante dessa luta que você está passando, para a glória de Deus. Era isso que Davi estava enfrentando, irmão. Davi, ele vai dizer: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Se você olhar o versículo de número 1 e versículo 2, a Bíblia vai nos mostrar que nesses dois versículos, Davi vai usar o termo até quando 4 vezes. Isso aqui fala de tempo de duração do sofrimento. Davi não usa esse termo aleatoriamente. Davi está usando esse termo porque ele acredita que sua prova está durando mais do que deveria durar. Seu sofrimento está durando mais do que deveria durar. Por isso que Davi usa o termo até quando. E quantas vezes, irmão, nós estamos como Davi? A gente pode até não expressar: Senhor, até quando? Mas a gente está dizendo assim: Senhor, está demorando demais. Senhor, o que está acontecendo? Deus, tem alguma coisa fora do controle? Tem alguma coisa que eu desconheça dentro da tua soberania, dentro do teu plano? E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite, irmão. É que às vezes, quando a gente está na mesma situação de Davi, a gente acha que Deus se esqueceu de nós. E às vezes a gente acha assim: Senhor, a gente não diz, mas acha: Senhor, fulano já foi abençoado, fulana já foi abençoada, a porta já se abriu para cicrano, o Senhor está fazendo na vida de fulano. E não é porque você tem inveja no coração, não. São suas indagações diante de Deus, são seus dilemas expostos diante do Senhor. De repente eu estou falando com alguém que está num ambiente profissional, e você está lá há tantos anos. Chegou alguém depois que você chegou, e ele já foi promovido e tem um salário melhor do que você. De repente você tem um projeto que você colocou, idealizou, investiu recursos, e você começou a idealizar os resultados, mas só que eles não vieram da forma que você achava que deveria vir. Você está na mesma situação de Davi. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão: bem-vindo ao mundo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que escreveu os salmos, que a gente admira, que adora, que quando a gente lê, a gente pensa assim: irmã Márcia, esse homem era perfeito, se não fosse aquele adultério dele, esse homem era perfeito. Mas eu quero dizer para vocês que Davi não era perfeito,
que Davi, ele não era um homem perfeito como muitos de nós achamos. Ele era sim um homem segundo o coração de Deus, mas era homem como eu e você, é alguém como eu e você. E Deus está dizendo para nós que esse esquecimento dele não significa que ele te abandonou, que ele te deixou, não. Ele está com as mãos estendidas sobre você nesta noite. Ele está com as mãos estendidas sobre esta igreja neste lugar. Ele está com as mãos estendidas sobre essa juventude, sobre essas senhoras, sobre as crianças, sobre os obreiros, sobre todos nós que aqui estamos. Ele está com as mãos estendidas sobre cada um de nós aqui nesta noite. Esse é o Deus que nós servimos e adoramos. Meus queridos, Deus pode transformar os nossos sofrimentos em cântico. E Deus pode fazer a gente descansar durante o processo da provação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não tem amnésia, viu, irmãos? Olhe para o seu irmão e para a sua irmã, diga assim para ele: Deus não tem amnésia. Diga, pode dizer aí: Deus não tem amnésia. Deus não tem amnésia. Sabe por quê, irmão? Porque na verdade Deus não se esquece de nenhum de nós. Deus está conosco, Deus cuida do seu povo, Deus cuida da sua igreja, Deus cuida da sua casa, Deus cuida de cada um de nós, e Ele está aqui nessa noite, estendendo a mão e te dando uma palavra de alento nessa noite, diante do sofrimento, e dizendo: eu sou o Senhor que cuido da sua história e da sua vida. Quem pode dar um brado de glórias ao Senhor nesta noite? Uma outra coisa que Davi experimentava era o cálice da tristeza. Até quando, Senhor? Só que o versículo de número 2, ele vai dizer assim: até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando? Irmão, se você é um ser humano normal, você já passou por momentos de tristeza. Quem já passou por tristeza pode dizer: já, eu já. Diga assim: eu já. Todos nós, irmão. É porque a gente está no ambiente do século 21, esse ambiente virtual. Ninguém bate foto para o Instagram ou para o Facebook triste, né, irmão? Sim ou não? Ninguém bate, irmão. Esse é o ambiente do século 21. Aí você olha assim: rapaz, aqui é todo mundo feliz, é todo mundo alegre. E por que a ansiedade cresce a cada dia? Por que a gente está cada vez mais num ambiente de pessoas depressivas? Por que o estresse ele cresce? E essas três coisinhas, irmão, só essas três, né? Estresse, ansiedade e depressão, elas vão ocasionar problemas físicos terríveis no seu corpo e no seu organismo. Isso acontece. Se nós estamos num ambiente tão feliz assim, me refiro a um ambiente virtual, por que nós vemos, irmãos, a cada dia filho contra pai, pai contra filho, e a gente vê tanta coisa? Davi está falando de tristeza. Davi está falando de um momento que ele passou de tristeza. Antes da exaltação de Deus na vida dele, e depois também ele passou por um momento de tristeza. E ele vai dizer assim: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Davi estava num momento, irmão, que todo dia ele acordava triste, ele passava o dia triste e ele dormia triste. No século passado, eu já falei isso aqui,
Aquele grande pregador Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, os biógrafos dele vão falar que Spurgeon passou por uma depressão, e ele vai expressar essa depressão como a dor da melancolia, e ele vai dizer o seguinte: não importa qual verdade do texto eu leia, não importa qual promessa esteja evidenciada diante de mim, essa dor da melancolia não passa, ou seja, essa tristeza. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa noite, é que Deus tem poder de tirar essa tristeza. Deus tem poder de transformar essa tristeza em alegria. Deus tem poder de abundar a sua vida com alegria. Deus tem poder de fazer derramar sobre você uma alegria tal, que esse cálice de tristeza, ele vai sair de dentro de você para a glória do nome dEle. Segundo lugar, Davi vai usar a arma da oração como uma arma infalível nesse momento de profunda prova e tristeza. Meus irmãos, olha o que Davi vai dizer no versículo 3: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor. O que é isso, irmão? Isso aqui é oração. Davi, ele não ensaia a oração. Davi, ele ora. Davi, ele não fala sobre oração. Davi, ele ora. Irmão, oração para mim é algo tão fundamental, que eu preciso marcar no relógio tempo com Deus e tempo de oração. Para a irmã Paula isso é tão fundamental, que ela tem que marcar no relógio. Eu vou orar um pouquinho aqui. Quando ela diz isso, ela quer dizer o quê? Não me atrapalhe, estou no momento com Deus, porque oração é fundamental. A gente está num tempo, irmão, que se fala de oração, mas não ora. Irmão, não adianta, por mais belo que seja o discurso, ele não vai passar de um discurso se não tiver uma vida de oração. A oração é que move os corações. A oração é que move o elemento sobrenatural de Deus sobre a sua vida. A oração é que vai trabalhar, vai fazer Deus trabalhar sobre a sua história. A oração é que vai criar aquele elemento surpresa. E oração, irmãos, não é só o quanto você pede oração, os irmãos, não. Porque a gente não pode só pedir carona de oração, não. Nós temos que orar também, buscar a Deus em oração, vencer a ansiedade, vencer a depressão, vencer a tristeza, vencer a melancolia, vencer o estresse, vencer as provas, vencer a tentação, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer o diabo. Você só pode vencer estas coisas se você tiver uma vida de oração na presença de Deus. E quando eu falo de oração, não estou falando daquela oraçãozinha quando a gente acorda, irmão, já com a pasta da escova, escovando o dente, e na mente dizendo: Senhor, abençoa o meu dia, e já o pedaço, a xícara de café aqui na... Não, irmão, eu estou falando é de tempo com Deus. Não precisa responder agora. Como é que você tem se planejado com Deus nos últimos dias ou nos últimos anos? Não precisa responder. Qual é o seu planejamento com o Senhor? Irmão, nós já estamos em junho. Metade do ano praticamente já se foi. Quantos livros você leu? Quanto tempo você gastou em oração? Outro dia um crente, não foi daqui não, veio me perguntar: pastor, como é que jejua? Eu desaprendi a jejuar. Faz tanto tempo que não jejua, que desaprendeu a jejuar. Meus irmãos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Começa a planejar a sua vida com Deus e com Ele. Começa a colocar Deus em primeiro lugar. Se você colocar o Senhor em primeiro lugar, você vai ver a graça de Deus se manifestando sobre a sua vida e sobre a sua história.
Eu disse outro dia aqui, irmãos, eu não dou 3 meses para você começar a ver um elemento sobrenatural de Deus na sua vida, Deus começar abrindo portas ministeriais, Deus começar a trabalhar de uma forma grande sobre a sua história. Eu não dou 3 meses, mas precisa haver oração. E nessa oração, olha o que Davi pede. Davi pede assim: meu Deus, alumia os meus olhos, ou ilumina os meus olhos, depende da tradução. Alumiar é iluminar. Quinta-feira eu falei sobre a igreja de Laodiceia. Quem não viu essa doutrina, já está lá no canal do YouTube, entra lá e assiste. O tempo fechou para Laodiceia. Ela estava na cidade do colírio, dos médicos oftalmologistas, mas quando Jesus chega para Laodiceia e diz assim, para a igreja de Laodiceia: ei, eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês estão cego, e eu quero aconselhar vocês a comprar colírio para iluminar os olhos, porque, irmão, diante da cegueira espiritual, só existe uma coisa que pode nos curar. O que é, pastor? É a iluminação de Deus através da sua palavra. Quando a gente está meio cego espiritualmente, só a iluminação de Deus através da palavra é que vai nos dar, meus irmãos, condição da gente ver e enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. Davi está orando a Deus, está triste, está desanimado, mas está dizendo: Senhor, ilumina os meus olhos, irmão, porque quando a gente está com os olhos doentes, ou intoxicados, ou estamos cegos espiritualmente, a gente vê as coisas num olhar tóxico, num olhar pessimista. É por isso que os psicólogos vão dizer que a gente enxerga as coisas de acordo com o nosso estado emocional. Se você teve problemas de relacionamento, você vai enxergar a comunidade, ou o trabalho, ou a família, sempre nessa perspectiva: problemas de relacionamento. Se você teve problemas na criação de filhos, você vai enxergar as coisas dentro dessa ótica. Se você teve problemas, meu querido e minha querida, com um gerente no trabalho, você vai enxergar problemas no trabalho dentro dessa ótica. Depende do estado emocional que nós estamos. E como é que eu posso ser curado disso, pastor? É com aquilo que Davi está dizendo aqui: alumia os meus olhos, Senhor, ilumina os meus olhos para que eu possa enxergar de acordo com aquilo que o Senhor se revela através da sua palavra. Cuidado com o seu estado emocional. Cuidemos do nosso estado emocional. Cuidado com as decisões que tomamos de acordo com o nosso estado emocional. Às vezes nós estamos cansados demais, queremos decidir alguma coisa. Estamos impacientes demais, queremos decidir alguma coisa. E Deus tem 3 respostas, viu, gente? Eu já disse aqui: sim, não e espera. Se Deus não falou nada, espera que Ele vai falar. Espera que Ele vai falar. Vamos correr para eu terminar essa palavra. Através da oração, Davi tem a compreensão que está cercado de inimigos. Por que Davi vai falar dos inimigos? Davi fala dos inimigos porque a oração agora revela a ele que ele está num campo de batalha. Às vezes, irmão, tem crente, irmãos, que, desculpe a expressão, é ingênuo demais. E às vezes é bom a gente preservar essa ingenuidade, mas jamais descartar o discernimento que nós estamos diante de uma grande batalha. Quando você sai para trabalhar, começou a batalha. Quando você coloca a cabeça no cobertor, nem sempre isso quer dizer que a batalha terminou.
Às vezes, irmãos, a gente está totalmente desprovido, achando que não estamos diante de uma batalha, e Deus está falando conosco: ei, a oração, ela vai se revelar a você, e quando ela se revelar, vai mostrar a você que você está num campo espiritual minado de batalha. Satanás está vivo e ativo para querer acabar com o seu casamento, acabar com a sua vida cristã, acabar com a sua fidelidade, acabar com a sua vida de oração, acabar com a sua vida de comunhão, acabar com o seu trabalho, acabar com os seus recursos. E às vezes, irmãos, a gente vê tanto crente desprovido das armas espirituais, mas Deus está dizendo: eu ainda tenho arma para entregar para crente, eu ainda tenho arma espiritual para entregar para crente. Terceiro lugar, e aqui vou terminar. Davi se lembra da graça de Deus. Olha o que o versículo de número 5 ele vai dizer: mas eu confio na tua benignidade. Tem algumas traduções que vai dizer assim: mas eu confio na tua graça. Irmão, olhe para cá, presta atenção nisso aqui. Vocês já perceberam uma coisa? Qual é o tema da minha mensagem hoje, irmão? Da tristeza para o cântico, ou alegria. Como foi que Davi começou o salmo? Começou murmurando, reclamando: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E à medida que ele vai escrevendo o salmo, pode reparar aí, que ele vai escrevendo o salmo, que ele vai meditando na palavra. Como é que ele termina o salmo? Mas eu confio na tua benignidade. Como é que ele termina o salmo? Versículo 6: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito bem. Deus pode tirar você da tristeza para a alegria, do temor para a fé, do desânimo para o ânimo. Deus pode mudar a sua história, se assim você crê. Mas como foi que ele conseguiu isso? Confiando na graça. Davi sai do questionamento, meu amigo irmão Júnior, para a convicção das promessas. Quem tem convicção das promessas, ele não olha o aparente. O aparente pode não demonstrar aquilo que Deus quer fazer. Quem tem convicção, ele olha através do olhar da fé. Senhor, está tudo fechado, mas esse negócio vai se abrir. Senhor, está tudo acabado, mas o Senhor vai erguer. Senhor, está todo mundo triste, mas o Senhor vai alegrar. Senhor, está desse jeito, mas o Senhor vai fazer uma obra grande, porque a palavra de Deus vai conduzindo a isso. Deus essa noite está dizendo a nós: ei, eu quero te transportar para um outro nível, eu quero te levar para um outro nível. Quando Davi tem essa convicção, olha como é que ele encerra o salmo. Ele vai dizer assim: porquanto me tem feito muito bem. Davi se lembra. Ele começa murmurando: até quando? Até quando? E até quando? Mas quando ele termina o salmo, ele vai dizer: espera aí, eu estou me lembrando de alguma coisa aqui. Eu estou me lembrando quando eu estava lá no meio do campo, matando urso e matando leão, e Deus mandou me chamar para derramar essa unção. Espera aí, eu estou me lembrando de quando eu quase morri com aquele urso, mas ele me deu força.
Eu estou me lembrando de quantas vezes adoeci, mas Ele me ergueu com saúde. Eu estou me lembrando de quando eu não era nada, mas Ele me deu um banho de regeneração. Eu estou me lembrando quando eu estava lá atolado nas drogas, mas Ele me ergueu e me fez pregador da sua palavra, e me fez algo grande na sua presença. Eu estou me lembrando quando meu casamento estava por um fio, mas Deus estendeu a mão e fez o milagre acontecer. Comece a se lembrar nessa noite. Comece a se lembrar nessa noite. Irmão, eu acho bonito, vou citar aqui. Eu acho bonito quando a Carol e o Helison todo mês comemora o aniversário do Juan. Todo mês, em família, eles comemoram. Mas eu e a Paulinha acompanhamos de perto o que eles passaram para que esse milagre estivesse nas mãos dele, irmão. É isso que Davi está dizendo. Desculpa, Hellis, Carol, citar o exemplo de vocês, mas é isso que Davi está dizendo. Eu vou cantar o Senhor para sempre, porque Ele tem me feito muito bem. Você pode não ter tudo o que você quer, mas Ele tem te feito bem. Quando eu olho para trás, às vezes eu estou com a minha companheira sozinho, irmão. Tem dia que é o nosso momento, é eu e ela. Tem dia que eu pego as meninas, vocês vão ficar em casa, hoje quem vai sair é eu e ela. E a gente começa a conversar e a se lembrar. Tem hora, irmão, que a gente se lembra das coisas de Deus. E eu vou dizer uma coisa, irmão: Deus é fiel. Deus é fiel. Levante as suas mãos essa noite e declare: Deus é fiel. Se você passou 2 anos de pandemia e está vivo aqui glorificando a Deus, declare: Deus é fiel. Mas pastor, eu fiquei com sequelas neurológicas, eu fiquei com esquecimento. Não tem problema, é só uma marca da fidelidade de Deus sobre a minha vida. É para eu me lembrar de que Ele não deixou descer a sepultura, e estou nas mãos dEle para a glória do nome poderoso de Jesus. Quem fica de pé dando glória a Deus aqui nesta noite?